Olá, tudo bom? Vamos falar de organização? Você já pensou que praticamente tudo que você usa é produzido por organizações? Seja um bem ou um serviço, praticamente tudo que nós usamos, tudo que nós necessitamos na sociedade atual é produzido por organizações. Seja um bem ou um serviço. Uma aula, transporte público, a roupa que a gente veste, o celular que a gente usa. Bem, os entretenimentos, boa parte, também é produzido por organizações. Bem, uma outra coisa importante é que nós trabalhamos dentro de organizações. Praticamente todo mundo trabalha dentro de organizações. Uma igreja, uma ONG, uma cooperativa, uma empresa, órgãos governamentais, são exemplos de organizações. Mas o que são organizações? Existem várias definições. Eu poderia dizer que organizações são conjuntos de pessoas que se associam para obter objetivos comuns. Quer dizer, na medida em que se associam, elas produzem bens ou serviços que individualmente não seria possível ser produzidos. Então, dá para perceber que as organizações são muito importantes para a nossa vida. Se nós vivemos mais e temos mais conforto, boa parte disso é fruto da existência das organizações. Bem, os gestores, os administradores, os economistas, enfim, trabalham em organizações. É lá que nós aplicamos os nossos conhecimentos. Bem, existem organizações, a gente poderia classificar as organizações de várias formas. Organizações formais ou informais. Por exemplo, aquele grupo que joga pelada um dia da semana, que você se reúne, a gente poderia dizer aquele mesmo grupo que sempre se reúne, no mesmo horário, no mesmo local, a gente poderia dizer que é um grupo que é informal, né, que seria, depois de um certo tempo, poderia chamar de uma organização informal. E as organizações formais são aquelas que estão constituídas de forma legal, com estatuto, com regras baseadas em leis, etc. Né? Então existem vários tipos. A gente poderia classificar as organizações, como eu já falei, formais e informais, privadas e públicas, né? Estatais ou não estatais, grandes e pequenas, organizações que produzem bens e serviços. Não confundir essa classificação com aquela que trata, né, do setor terciário, secundário e primário. Não é isso. A gente está falando de organizações. Quer dizer, então, o que é uma organização se não um agrupamento de pessoas e de recursos com objetivos a serem alcançados. Desta maneira, a gente pode conceituar a organização. As organizações, a gente poderia dizer que uma organização, as empresas que são exemplos de organização, são organizações que visam lucro. Nenhuma empresa é criada senão com interesse do lucro. É claro que o lucro é resultado do que ela produz. Se produz um bom serviço, um bom produto, ela vai sobreviver, vai satisfazer as necessidades dos clientes e vai ter lucro. Caso contrário, ela não vai conseguir. Mas enfim, o objetivo é obter lucro. Mas nem todas as organizações visam lucro. Por exemplo, os órgãos públicos, as autarquias, são exemplos de organizações que não visam lucro. No caso do Banco Central, da Polícia Federal, das polícias estaduais, do INSS, quer dizer, são instituições públicas que não têm finalidade de lucro, né? Mas elas são estatais. Todas essas que eu falei são organizações públicas estatais. E existem também aquelas organizações que são públicas, mas não são estatais, que têm uma natureza pública, prestam algum serviço de natureza pública. É o caso das ONGs, né? Que são criadas para preencher uma lacuna que o Estado e que a iniciativa privada não tem interesse ou não pode explorar. Então, uma ONG pode ser criada para isso. Muitas existem para preencher esse espaço. Muitas vezes não é vantajoso não daria lucro para a iniciativa privada, então não tem interesse. O investimento é muito alto, essas coisas, né? Enfim,
Então, tem organizações que têm uma natureza pública, porque são criadas para atender alguma necessidade de um determinado público, mas não são estatais. É o caso das ONGs, das cooperativas, das igrejas, dos sindicatos. São todos exemplos de organizações, a gente poderia dizer que são públicas, porém não estatais. Né? São públicas não estatais. Bem, então a gente poderia também classificar as organizações como pelos setores, né? O primeiro setor seriam as organizações públicas estatais. O segundo setor seriam as organizações privadas, que visam lucro. O primeiro setor, no caso das organizações estatais, não visam lucro. E o terceiro setor, que é uma expressão muito usada na atualidade, é constituído pelas organizações que são públicas, porém não pertencem ao Estado. Bem, essa é uma maneira de classificar as organizações. Primeiro setor, segundo setor, terceiro setor. As organizações evoluíram ao longo do tempo e foram ficando maiores, foram crescendo em tamanho, em número e em complexidade, né? Existem organizações muito antigas, né? Como é o caso algumas até nem existem mais, é o caso do Império Romano, alguns impérios antigos que não existem mais, mas eram organizações. E a Igreja Católica é um exemplo de organização bem antiga, né? Cerca de 2000 anos. Tem empresas com quase 200 anos, outras até mais, existem empresas com mais de 200, 300 anos. Mesmo antes do capitalismo, né? Algumas dessas organizações já existiam. Com o capitalismo, elas cresceram em número e complexidade. Isso fez com que houvesse uma preocupação em administrá-las de forma mais eficiente e eficaz, né? E isso cria uma necessidade de se criar a ciência da administração. Então, a administração, embora, digamos, sempre tenha existido, porque sempre tem existido, na medida em que nossos pais, nossas mães, sempre administraram alguma coisa, por exemplo, os recursos domésticos, os relacionamentos domésticos e tal, sempre existiram. Mas como ciência, a administração surge no final do século XIX, início do século XX. A gente costuma dizer que surge com as teorias e as práticas do Taylor, do Frederick Taylor, dos Estados Unidos, o engenheiro, e do Henri Fayol, o engenheiro de mina francês, né? Ambos tinham uma grande preocupação, a busca da racionalidade no uso de recursos, a busca da eficiência. Então, são esses os criadores da administração. Bem, em outro vídeo eu vou abordar a administração especificamente, de uma forma resumida, em poucos minutos. Eu peço que você curta esse vídeo, que você compartilhe, que você dê sugestões e que se inscreva no canal. Um abraço.